Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a droga mais pesada no mundo espiritual? Porque é que quem bebe não sabe nada do que vive, adoece e naturaliza, perde financeiramente e também naturaliza. Ele até busca Deus do jeito dele, mas ele não entende sobre o poder que a droga do álcool causa na vida espiritual. Qual é a droga mais pesada na espiritualidade? Qual tipo de droga que os feiticeiros usam nas encruzilhadas, nos pés do Exu, que alimenta os espíritos? Quem não anda buscando conhecimento da espiritualidade, naturaliza tudo aquilo que vive por não entender como se movimenta as coisas naturais no mundo espiritual. Por isso é que as pessoas naturalizam tudo aquilo que sente, tudo aquilo que vive, por não entender como funciona esse mecanismo do mundo natural para o mundo espiritual. Quando uma pessoa ela vai buscar tratamento espiritual com os espíritas, com os espíritos, que muitas mães vão buscar esse tratamento para tirar vício dos filhos ou vício do marido. Uma das coisas mais difíceis dos pais de santo conseguir tratar é sobre o vício. Eles explicam que uma pessoa, para tratar um vício no espiritismo, ela não pode tratar sem ela querer. Ela tem que aceitar o tratamento. Quer dizer, uma mãe ou um pai que vai tirar o vício daquela pessoa no espiritismo, ela não tem como tirar desde quando a pessoa não aceite. Então, por aí você já vê o quanto é grave. O quanto é grave as drogas no mundo natural que domina a espiritualidade negativa em uma pessoa. E onde está escrito isso? Porque quando se fala em droga, você diz que a pior droga é o crack. São essas drogas ilícitas que não é permitido ser vendido. Mas não é bem assim. A pior droga no mundo natural não é essas drogas ilícitas, e sim a droga lícita, a que é legalizada, a que todo mundo pode comprar. Essa droga é quem destrói uma pessoa natural, por ela não entender nada daquilo que vive. E onde está escrito isso na Bíblia? Em Provérbios 24:32, Deus diz assim, do 32 ao 35, no fim picará como uma cobra e como uma víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar e como que faz no topo da do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti, quando despertar-me-ei. Aí então beberei outra vez. É uma das coisas mais difíceis de uma pessoa entender, interpretar, porque quando eu ouvia falar sobre os vícios, até na espiritualidade, eu dizia que eu dominava o vício e não o vício que me dominava. Mas por que as pessoas vivem pensando dessa forma e sem entender? Ela não entende aquilo que vive. Aqui Deus está dizendo que ela é mordida por uma cobra na bebedeira e mesmo assim ela não reconhece que foi mordida. São quando as pessoas adoecem, perdem financeiramente,
tudo acontece porque ela vive ali na mesa dos escarnecedores, mas ela não consegue somatizar uma coisa com a outra. Aqui em Provérbios 24:33, Deus diz: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quer dizer, quando uma pessoa ela é natural, ela não consegue reconhecer nada sobre o mundo espiritual e nem sobre a espiritualidade. Então ali, eu já bebi muito e eu sei como funciona. Ali, Deus está dizendo que a gente está aprendendo as perversidades. A gente está julgando, falando mal, cometendo os mesmos erros. E tudo aquilo que acontece na nossa vida é como uma pessoa que deita na areia, no mar, e fica olhando para o tempo. Ela não sabe a respeito de nada. Ela é uma pessoa cega espiritual. O nosso olho natural, quando você é um ser natural, o seu olho, ele aprendeu a aprender tudo pelo que vê. Para você conseguir se ver, você precisa ter uma conexão com o Espírito Santo. Então, até na hora que uma pessoa ela é natural e ela vai orar, se ela prestar atenção, ela não consegue se comunicar com o Espírito. Ela está ali orando e pensando no trabalho. Ela está orando e pensando no que vai comer. A conexão dela está fora. Ela não tem conexão espiritual. E por isso as pessoas, elas necessitam de ter vícios. E ela justifica que os vícios da vida dela não prejudicam ela. Porque ela tem cuidado. É assim que a gente natural pensa. Que a gente domina o vício, que o vício não nos domina. Quando acontece algo de ruim na vida de alguém, a pessoa associa que foi porque estava bêbado, porque não entende sobre a verdadeira espiritualidade. Então, por que é que eu estou dizendo a você que o álcool é a droga mais pesada no mundo espiritual, no mundo natural, em toda dimensão que você pensar, em qualquer dimensão que você for, o álcool é quem predomina. Porque no mundo espiritual, os feiticeiros trabalham com a droga em toda regra. Em toda regra. Como eu lhe disse em outro conteúdo, até quem não bebe, para aliviar o espírito, a espiritualidade deles, eles vão para o barracão para dar espaço, para dar passagem àquele espírito vir beber e fumar no corpo daquele cavalo. É assim que eles dizem. Ele precisa vir beber e fumar para aquela pessoa que não tem vício, mas ela precisa dar passagem para aquele orixá fazer, né, irradiar e usar aquele corpo. Então, quem é natural no mundo natural, ele não sabe nem porque adoece, é isso que Deus está dizendo aqui. Ele é picado por uma cobra, mas ele não sabe a razão. Ele tenta saber, mas ele não consegue saber. Então, ao seu olho natural, você diz, a pior droga que existe no mundo é o crack, essas drogas mais pesadas. E por que é que quem é usuário de droga sabe que usa a droga para poder beber? Porque quem bebe muito usa o crack para não se embriagar. Então veja que quem usou, quem busca Deus, para Deus ensinar aquela pessoa o que significa no mundo natural aquilo que você já viveu, é que você passa a entender a verdadeira razão das coisas. Então, quando você vê um pastor que ele bebe, ele não é espiritual. Eu vou fazer um conteúdo depois explicando para você, eu estou estudando sobre isso. Quem são o tipo de pessoas que Deus escolhe para falar sobre a espiritualidade? Não é as pessoas que pregam, que se oferecem. Elas pregam por inveja, por interesse próprio, para ganhar dinheiro. Não é Deus que escolhe aquelas pessoas para usar a palavra de Deus.
Sempre quando Deus escolhe uma pessoa para usar a palavra de Deus, a maioria deles são pecadores. Porque Deus ali vai ensinar, vai fazer a revelação porque da onde ele saiu, o que ele viveu ali, quais as consequências do que ele viveu. E quem é natural geralmente critica, né? Critica as escolhas de Deus. Então, é sobre isso que eu quero que você entenda. O efeito do álcool no mundo espiritual. No mundo espiritual. Uma pessoa que ela se diz que não é viciada, mas ela precisa de beber para relaxar, para interagir, para fazer amigos, para tudo. E ela acredita que não está fazendo mal nenhum, porque ela controla a bebida. Ela sabe beber, mas é ali, naquele vício, naquele tipo de vício, que a pessoa está plantando maldição na vida dos filhos. E quando os filhos estão cometendo os erros, os pais dizem, mas eu não fiz isso. Eu bebi, mas eu não fiz isso. Mas o que ele não sabe? O que é que o pai não sabe? Que não é pelo que ele fez, e sim pelo que ele falou. Os filhos cometem o erro pelo que o pai fala, pelo julgamento do pai e da mãe, quando está bebendo. Então Deus diz aqui que o homem natural, ele enche o coração dele de maldade. Ele não sabe nada sobre Deus. É isso que aqui está dizendo. Os olhos naturais, uma pessoa que ela é natural, ela aprende, para ela aprender o que é Deus, ela tem que buscar a Deus da forma certa. Não é um pé na igreja e um pé no mundo. Então, se eu sou natural, eu aprendo pelo que eu vejo. E o que é que eu vejo? Inveja, malícia, maldade, traição. É isso que nossos olhos veem. Por mais que você diga, mas eu ando na alta sociedade, eu bebo civilizadamente. A espiritualidade não tem nada a ver com isso. É outra coisa totalmente diferente. Então Deus diz, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Uma pessoa que ela tem vício, ela é perversa e ela nem sabe. Porque se ela julga e fala mal das pessoas, porque é o que ela carrega dentro dela. É aquilo que ela aprendeu. Mas como ela não vê nenhum defeito nela, ela passa a falar mal das pessoas, a criticar as pessoas. Então ela justifica os erros delas, ela não consegue ter essa dimensão da espiritualidade. Exatamente como Deus diz. Uma pessoa que ela é viciada no cigarro, um exemplo, ela está comprando o cigarro, a figura do cigarro de doenças está ali no plástico, na embalagem do cigarro, mas ela não acredita que ela pode adoecer. Uma pessoa, ela não acredita. Deus diz que uma pessoa natural, ela não acredita no que ouve, nem aquilo que vê, porque ela é natural. Quando ela está vendo algo em alguém, ela está dizendo, ela não soube fazer. Uma pessoa que ela se diz espiritual e diz saber o poder da palavra, sabe o que é que eles dizem? A gente só erra quando a gente fala mal de algo que não é verdade. Mas se eu estou falando uma verdade, eu não estou pecando, eu não estou mentindo. Eles ficam justificando tudo que vive, e aí, quando é na casa deles, eles não entendem de ver o filho mal educado, respondão, xingador, brigão. E aí, ele, como ele não sabe nada, ele não sabe sobre o espírito. Aí ele não vai saber ajudar os filhos. E aí ele vai xingar, criticar o filho, chamar o filho do que vem pela boca. Porque se o coração do homem natural, ele está preenchido dessas coisas ruins, é isso que Deus diz. O coração dele já é preenchido de maldade. Os olhos dele se alimentam de maldade. Então ele não vai saber educar o filho. Ele diz saber,
Mas quando ele vê o filho reagindo de forma errada, ele vai julgar, criticar e falar mal. E até profetizar maldição na vida dos filhos. E aí é quando ele vai começar a pagar. É assim a espiritualidade. É por isso que eu estou explicando para você sobre a bebida no mundo espiritual. Como ela engana o homem natural. Ele acredita estar sendo feliz ali, mas ele não entende nada do que vive. Ele é cego. É isso que Deus diz aqui em Provérbios. Ele se deita na praia, na areia, e olha para o céu e não entende nada do que vive. Mesmo sendo picado por uma cobra, ele não consegue reconhecer que plantou tudo aquilo que ele está vivendo. Porque na hora que ele está plantando falando, rindo, dando gargalhadas, aliviando aquele estresse da matéria, aquela coisa ruim que está dentro do corpo dele. Ele está tendo como um alívio, mas ele vai pagar tudo com os filhos. Ele não vai entender quando ele começar a ver, porque ele investiu tanto nos filhos e os filhos não sabem reconhecer. Os filhos não vão saber reconhecer. Os filhos já estão vivendo outro papel. O pai deixou de estar tendo um relacionamento bom com os seus filhos, educando, fazendo coisas boas com os filhos e está fazendo a coisa errada. É por isso que eu estou lhe explicando o poder que tem a bebedeira no mundo espiritual. Onde quem bebe acredita não está fazendo mal algum. E quem bebe diz que é uma droga lícita. É uma droga lícita. E por que é a droga lícita que segura as pessoas a usar o crack? Porque uma prostituta, ela usa crack para aguentar beber. Uma prostituta, ela usa crack para aliviar as dores nos ossos, para passar a dor do corpo, para conseguir amanhecer o dia bebendo. Por que é dessa forma? E aí, quando um pai de família ou uma mãe de família diz que vai cuidar do filho que está se destruindo nos vícios, o que é que eles dizem? Que eles não podem fazer nada desde quando eles não aceitem. Qualquer tratamento espiritual que uma pessoa vá fazer num terreiro de candomblé, ela precisa passar por um resguardo. É assim que eles dizem. É preciso a pessoa passar por um resguardo. Ficar sem beber 21 dias. Aceitar o tratamento. Então veja o poder que tem o álcool no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela tem uma ferida aberta na alma, um problema de geração, quando ela bebe, quando ela está com raiva, com muita mágoa, ela estranha. A bebida começa a liberar para fora aquilo que ela tem de negativo dentro dela. Ela passa a estranhar as pessoas, a brigar. Outros passam a se oferecer, a ficar, vamos dizer, mais vadio. Então veja a força que tem a bebida, o álcool no mundo espiritual. E é por isso que eu estou explicando para você que em todo trabalho de feitiçaria o álcool é usado para o mal. Todo trabalho de feitiçaria o álcool é usado. Nas encruzilhadas, para destruir alguém, para separar alguém. E as pessoas acreditam que o álcool não é nada. Não é nada demais. Desde quando eu controlo o vício, não é o vício que me controla. Deus diz que o homem ele não controla nem a língua dele. Imagine o vício. Ele não controla a língua dele. Por quê? Porque a língua dele é gerado pelo que ele carrega dentro dele. Então, se ele não busca o conhecimento de uma verdadeira espiritualidade, ele pode buscar Deus em qualquer fonte. Em qualquer fonte. Mas até nessas fontes enganosas, a pessoa ainda tem que se alinhar. Ou não vai conseguir a ajuda.
É por isso que eu estou explicando para você que no terreiro de Candomblé, uma pessoa, para se livrar do vício do álcool ou de qualquer outro tipo de droga, um pai ou uma mãe não consegue ajudar o filho desde quando ele não convença o filho a passar por um tratamento. Então, até para você passar por um tratamento do verdadeiro espírito, a pessoa precisa reconhecer que precisa. Ou não vai conseguir ajuda. Porque a maioria dos casos que eu já vi em terreiro de Candomblé, os pais não conseguiam tratar os vícios dos filhos ou o vício do marido. Não conseguia. Não conseguia. Porque era preciso um poder de convencimento para que aquela pessoa entendesse que ela está perdendo em viver no vício. Ela tem que se convencer. E aí é como Deus diz, o homem natural, ele nem acredita no que vê e nem muito menos no que ouve. Por isso a pessoa, quando ela é fumante, ela vê o cigarro, a embalagem do cigarro com pessoas acamadas, com câncer, que Deus, o verdadeiro Deus, ele não explica que as doenças vêm através do vício. Nada externo ele tem o poder de me contaminar. Mas quando uma pessoa ela usa o cigarro por muitos anos e ela vê aquela embalagem de uma pessoa cancerosa, de uma pessoa acamada, ele está vendo, mas ele não acredita no que está vendo. Ele está ouvindo, mas ele não acredita porque ele não tem experiência. Enquanto não acontece com ele, ele acredita que é melhor ele no vício, porque é aquilo que relaxa ele. É aquilo que tira os desejos dele. O vício, ele alimenta mais do que a própria alimentação. Quem é viciado em alguma coisa sabe que é assim. Quem bebe muito não tá nem aí para beber comendo. Já quem bebe pouco precisa estar mastigando. Então veja a lógica quando você passa a estudar sobre os vícios. O que significa um vício na espiritualidade? E aí você passa a entender que o ser humano ou ele tem vícios ou ele tem virtudes. Porque na minha casa eu via as pessoas só trocar de vício. Só trocar. Uma época era no álcool, outra época no cigarro, outra época no Rivotril. Cada época a pessoa troca o vício, mas ela não sabe o que é a virtude. Porque para ter virtude, a gente precisa buscar o Espírito Santo para que ele trate o nosso espírito. Não é sobre a religião. Já a religião ensina doutrinas externas, coisas que não nos trata. Toda religião é assim. Ela ensina coisa que não trata. Ela ensina doutrinas religiosas, crenças. E o espírito ali, contaminado, precisando ou viver falando mal, porque se eu preencho o meu espírito de maldade, de ver a vida alheia, de falar mal das pessoas ou de cobiçar aquilo que não é meu, eu vou sendo preenchido de maldade. É isso que Deus ensina. E aí não tem espaço para Deus. Na vida de pessoas que têm vícios, ela jamais vai trocar um vício que alimenta a carne. Deus diz que a pessoa, ela quer aquilo que lhe traga satisfação, que lhe faça bem. Então, uma pessoa assim, se ela for ler a Bíblia, ela não consegue. Vai dar sono, né? Não vai ter a interpretação, a pessoa não vai ter a resiliência. Então, veja o que é o álcool no mundo espiritual. Para que você entenda que as pessoas acreditam que droga é só a droga ilícita. Onde as pessoas, até para usar a droga ilícita, ela precisa do álcool. Até para usar a droga ilícita. Ela usa o crack para beber, para se prostituir. Ela usa a maconha para relaxar.
para se prostituir, para ter uma relação mais prazerosa na carne, para ter tara, para ter fome. Então veja o que Deus ensina sobre a nossa espiritualidade e se religião verdadeiramente ensina. Por que eles não ensinam? Porque eles não sabem a respeito do Espírito. Eles sabem doutrinas humanas, regras humanas. E mesmo assim, quando eles dizem saber de uma espiritualidade, assim mesmo, ele ainda, a pessoa, o ser humano, que ele precisa de um tratamento com espíritas, com espiritualidade enganosa, mesmo assim, ela ainda tem que, se aliviar de alguma forma, se alinhando com o próprio espírito. Eu vou fazer o que você quer, eu vou ficar sem beber tantos dias para poder você tratar essa área minha. A pessoa está fazendo um pacto. Não só se faz pacto de sangue na espiritualidade. É como eu expliquei. Pacto de esperma, pacto de cabelo, pacto de saliva. Quando eles vão fazer trabalho de feitiçaria, eles usam o álcool, botam o álcool na boca para misturar com a saliva dele e joga para fora no trabalho. Então só quem não entende é quem não busca o verdadeiro Deus, quem busca a religião, para ser enganada pelos próprios espíritos. Porque até para eles se retirar daquela vida, daquela mente que atormenta, com falta de paciência, com nervosismo, com o estresse, com tudo aquilo que uma pessoa sofre, a pessoa mesmo assim ainda tem que estar se alinhando com eles. Tem extremos, né? Tem processos, né? O estresse mesmo, ela tem níveis que cai o cabelo todo da pessoa, sobrancelha e tudo, e a pessoa até se endemonia. Eu conversei com uma moça que ela me mostrou os tufos da cabeça dela, que tinha caído o cabelo, e ela recebeu o demônio e ela acreditava que era só estresse. E não era. E não era. Quer dizer, pessoas naturais, elas dão exemplos, elas dão desculpas para aquilo que passou. O que foi isso que aconteceu comigo? Uma crise de estresse. O que foi isso que aconteceu comigo? Foi porque eu bebi. O que foi isso que aconteceu comigo? Depois que acontece, ela não sabe a verdadeira razão. Porque o Espírito não revela aquelas pessoas que não buscam Ele. As pessoas buscam uma religião e vivendo tudo isso que eu estou lhe explicando. Então é por isso que eu estou lhe dizendo o poder que tem o álcool no mundo espiritual. E Deus diz que quem vive na mesa dos escarnecedores jamais será sábio. Uma pessoa que ela é escarnecedora é que vive pela carne. Ela não quer saber nada sobre o Espírito. Ela ignora, espiritualiza outras coisas e plantando maldição na vida dos filhos. E depois ela vai dizer, eu não fiz isso. Eu não fui assim. Mas tudo que ele cometeu, os pecados que ele cometeu julgando, cobiçando, foi tudo lá, na mesa dos escarnecedores. E por isso por todavia que ele buscar entender, ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender. E aí ele vai achar que é mais fácil ele buscar tratamento de neuro, feitiçaria, qualquer coisa que ajude ele da forma externa. Porque ele não é o causador de nada na vida dele. Isso é a mente natural do homem que vive nos vícios. Que usou os vícios para aliviar a sua carne. Ele está contaminando, ele está matando o Espírito Santo dentro dele, contaminando, vendo as coisas erradas das pessoas. Aliviando o seu estresse no pecado. Isso é as consequências do álcool.
que as pessoas dizem, é uma bebida lícita, não é nada demais, mas é o álcool que é usada em todo o trabalho do mal, nas encruzilhadas, nos pés do Exu, na bebedeira dentro do barracão, ou eles retiram o álcool daquela pessoa quando realmente a pessoa está totalmente desgraçada. Aí eles têm que tirar o álcool, alinhando aquela pessoa a se cuidar um pouco. E ela não sabe nada do que vive. Não sabe nada. Os problemas só mudam de estratégias para enganar a mente natural, do ser natural. E Deus explica aqui em Provérbios. O homem natural, ele vive pelo que vê, ele não vive pelo que sente. E por isso, ele precisa aliviar a carne dele no pecado, nos vícios, de alguma forma, tá bom? Então eu peço para você, deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.